Nosso primeiro ano aqui em Múrcia, Espanha, tem sido um ano de adaptação. A adaptação, ela leva um tempo. Digo para você que estamos favorável em relação à adaptação. Temos tido uma boa adaptação, graças a Deus. Nós estamos estudando espanhol aqui na Escola Oficial de Idiomas em Múrcia. É uma outra bênção que o Senhor nos abriu aqui, porque muitos dizem essas aulas, mas o Senhor abriu essa porta para a gente. Estamos estudando o espanhol. Eu estou estudando agora no nível B1. Minha esposa e filha estão estudando também no nível básico, né? E estamos juntos aprendendo o idioma. A princípio, eu estava no primeiro mês aqui, pelo menos, eu fui traduzido por uma irmã, a Gabriela aqui, que nos ajuda. Então, sempre que eu pregava, ela estava traduzindo. E foi quando eu comecei a sentir a graça de Deus para começar realmente a me dispor. E eles até falaram assim que houve um batismo, né, em línguas, porque foi muito rápido essa adaptação do espanhol. E tanto é que hoje eu já estou atendendo como psicólogo, né, então você tem que ouvir bem, tem que entender bem as pessoas, tem que se comunicar bem para poder atender uma pessoa. E são todos aqui da língua espanhola. Foi um batismo de Deus assim na minha vida, que me deu graça mesmo, que ativou algo em mim. Outra coisa também importante aqui na igreja é que nós nos organizamos, né? Primeiramente, eu estudei esse tempo inicial aqui da igreja, fui conhecendo um pouco melhor a igreja, me deixando conhecer também. E nós estamos trabalhando aqui com os pequenos grupos, que nos encontramos uma vez por semana. Nesse primeiro ano, nós começamos a implantar esse pequeno grupo chamado GAP, e temos dado continuidade a esse grupo por meio das lives que fazemos pela nossa página também, que nós criamos aqui, a página Igreja Espanha para Cristo, que é uma página de Facebook que nós estamos transmitindo nossos cultos online e também nossos estudos bíblicos, né? E a página é Igreja EPC, por onde pode entrar em contato com a gente aqui. E durante esse tempo também nós fomos organizando culto para mulheres também. Temos o Ágape aqui também na última sexta-feira do mês, que é o momento que os GAPs se encontram no Ágape, né? Ou seja, é um ajuntamento dos GAPs, que traz essa ideia do ajuntamento, mas também dessa festa de amor, onde a visão é compartilhar esse tempo de comunhão com os pequenos grupos. Como nós temos assim uma boa parte de brasileiros aqui na igreja, dessas cerca de 30 pessoas que temos, então nós temos essa coisa, às vezes, de fazer um churrasco junto para poder compartilhar esse tempo de comunhão. Aqui nós chamamos de barbacoa. Uma vez por mês os irmãos se reúnem para fazer esse momento de comunhão. E aí vem outros brasileiros, vem outros irmãos de outras igrejas. E é bom que a gente tenha esse contato também com outras pessoas. Ou seja, um churrasco, seja um momento de almoço. Nós temos o almoço também depois da ceia. Fazemos a ceia pela manhã e depois temos um almoço com os irmãos. Aqui você tem que investir muito nesse relacionamento. Porque as pessoas trabalham muito aqui, elas têm essa dificuldade de se encontrar, né? E acaba sendo esse lugar onde temos esse tempo de comunhão também, e traz também um aprofundamento na comunhão com os irmãos e na relação com a igreja. A nossa visão aqui para adiante, né? Com a estrutura que nós temos aqui na igreja em Múrcia, nós temos uma igreja muito próximo aqui do centro de Múrcia, que traz uma certa facilidade para a mobilidade, né? Então, quais são os planos futuros em relação a isso, até pensando no projeto Fôlego para a Europa? Claro que cada país, seja Itália, por exemplo, o pastor Marcos, que já está há muito mais tempo do que a gente aqui, e conduz o trabalho na Itália, eu cheguei. O César também está em Romênia agora e também está estruturando o trabalho junto com a Jéssica. E temos futuras boas notícias para compartilhar também, porque ele vai também conduzir um processo importante lá na Romênia, com igrejas. E o pastor Albert também, que veio logo depois, também está em Portugal. Cada país deve pensar em organização e estrutura, porque nós temos que trabalhar para que as coisas permaneçam. Nós não podemos trabalhar anos a fio, e as transições, elas são naturais na vida, seja por tempo, seja por N motivos.
Nós temos que trabalhar sempre pensando na continuidade, na estrutura de um trabalho para permanecer. E isso exige organização e exige planejamento a longo prazo. Então, pensando no Fôlego para a Europa, pensando em cada país que aqui na Europa, que for organizando suas igrejas, tem que pensar, né, futuramente, abrindo um número maior de igrejas em cada país, ter uma organização como a convenção, se ajudar, mas ao mesmo tempo ter algo estruturado junto à missão desafio, junto à estrutura denominacional que temos hoje, pensando em interação, numa coordenação, como acontece, por exemplo, com o Conselho Nacional e as convenções, né? Então, a missão desafio, ela faz esse papel aqui fora, e nós, como representantes do Fôlego para a Europa, estamos aqui para 3 tarefas específicas: receber e encaminhar os missionários de cada família pastoral, e também desenvolvemos estratégias para implantação de novas igrejas, seja por parceria ou seja por implantação realmente de igreja. Então, pensando na igreja de Espanha, que nós estamos hoje aqui num local próximo do centro de Múrcia, e Múrcia, no sul da Espanha, é um local muito bom para a adaptação a muitos imigrantes aqui. O clima aqui, geralmente, é um clima bem favorável para adaptação. O inverno é um pouco mais ameno. Faz muito calor aqui, realmente, no verão, mais de 40 graus. É uma experiência cultural e de clima, assim, bem diferente. Mas que eu penso futuramente que a estrutura da igreja que temos hoje, é possível que nós viemos fazer uma base missionária na própria igreja. Uma base missionária que temos um espaço onde nós podemos fazer uma base missionária para acomodar pelo menos ali cerca de 12 pessoas. Temos dentro da estrutura do próprio templo, né? Onde nós temos banheiros suficientes para isso, temos uma cozinha, e onde já é o templo também, né? Penso isso futuramente, a igreja estando totalmente organizada nesse sentido, em todas as áreas, nós sermos amanhã, futuramente, também uma opção de alternativa para centro de treinamento para um estágio missionário do CFM Alpha. Para futuros alunos que venham ter uma experiência transcultural, perdão, uma futura experiência transcultural, e possa fazer o estágio aqui na Espanha, né? E aqui, como estamos em Espanha, é muito próximo a Portugal, é muito próximo também, próximo também à Itália, né? De alguma forma. Então, a mobilidade para esses países seria importante também a partir dessa base missionária. Então, a nossa visão aqui com a igreja é não apenas ser a igreja aqui em Espanha, que venha se multiplicar em outras igrejas. Temos, por exemplo, a visão de implantar uma igreja numa cidade chamada Molina de Segura, que tem cerca de 40 mil habitantes, mas também se tornar a base missionária aqui da Europa para poder receber os missionários, e missionários que venham também para a Europa passar um tempo de adaptação aqui para depois serem enviados para o país onde irão realmente atuar. Um lugar onde nós possamos receber os missionários para poder ter cuidado missionário, para poderem passar por cuidado missionário, psicológico, emocional, acompanhamento ministerial, passar um tempo, de repente, uma base onde passem também os missionários que estão em trânsito, que precisam ir para um outro país, necessita passar por aqui para chegar em África, ou ir para o Oriente Médio. A Espanha está estrategicamente localizada, né? Então, ela é muito próxima do continente europeu, ela é dividida com o continente europeu para a África, para o Oriente Médio, para o leste europeu, para a América. Então, de alguma forma, ela é muito estratégica, é uma localização muito estratégica para envio missionário, para essa disposição missionária, para trânsito missionário até, daqueles que estão saindo do campo missionário, estão voltando para o Brasil, ou daqueles que estão vindo do Brasil e vão para outros lugares. Enfim, existe uma N alternativas aqui para pensarmos. Então, estruturalmente falando, o projeto é de fazermos uma base missionária, ao mesmo tempo, trabalharmos no Instituto Bíblico aqui de formação de cristãos, de novos obreiros, por exemplo, um Instituto Bíblico como o IBBC, que existe aí no Brasil. Fazemos esse Instituto Bíblico aqui também, né?
que nós chamaríamos de IBEC aqui, né? O IBEC, que seria Instituto Bíblico Espanha para Cristo, e onde nós estaremos trabalhando, né? Ou mesmo a Europa para Cristo, mas de alguma forma, hoje, pensando aqui, de alguma forma, em Espanha, através desse Instituto Bíblico, nós trabalhamos a formação de pessoas que eu vejo que Espanha precisa muito disso, de formação de pessoas. As igrejas precisam dessa formação. Existe necessidade de músicos, necessidade de obreiros, necessidade de teólogos, necessidade de material até, para poder formar pessoas. Como tudo é muito hoje à distância e por meio de videoconferência, é possível que a gente trabalhe uma visão do IBEC, desse Instituto Bíblico Espanha para Cristo, nessa formação, né? Nesse formato. E a partir daí fazer um link com o IBBC no Brasil ou com outros irmãos do Brasil, para podermos trabalhar aqui a formação de brasileiros que podem ter acesso a professores em português, ou professores que já falam espanhol também, para nos ajudar aqui. É uma das alternativas que temos. Além disso, né, aí encerrando, pastor, trazer esse impacto, essa informação, esse cuidado missionário de transitar, visitar os países para poder cuidar das famílias, visitar as igrejas. Esse é o nosso trabalho aqui como diretor também. De visitar as igrejas e missionário. E além da conferência anual do Fôlego para a Europa, que seria uma vez por ano, onde nós concentraríamos o envio missionário, a presença da diretoria da Missão Desafio, a oportunidade de trazer missionários e pastores do Brasil para estarem aqui com a gente, ter a experiência com a gente aqui em loco, conhecer a realidade da Europa e saírem daqui com a visão missionária.